Olá, pessoal. Eu agradeço por poder ter esse momento de me encontrar com os pastores de todo o mundo. Diariamente nós experimentamos a Deus na nossa vida e também vamos junto com Deus e também podemos estar junto com o seu amor. Embora o marido e a esposa se amem, mas aquilo que mais briga é o marido e a esposa. Às vezes eles teimam e também se sacrificam. E eu penso que entre nós e Deus também acontece isso. É tão gratificante poder ter essa reunião com os pastores do mundo inteiro que estão se sacrificando pelo Evangelho. Se nós pudéssemos nos encontrar e conversar, e enquanto tivermos a comunhão, então nosso coração iria fluir e o nosso coração iria se aproximar do de Deus. Hoje vamos ler a palavra de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Essa palavra é sobre Pedro. E Pedro, dentre todos os discípulos, realmente era um que Jesus amava. E ele recebeu um grande amor. E ele também amava Jesus. E dentre o amor de Jesus e Pedro tinha um conflito. E a Bíblia nos diz que essa palavra quer nos ensinar. Eu vou ler a partir do versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, anda." E tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Às vezes eu vou para os Estados Unidos. Lá tenho meu filho, os meus netos. Eu vou uma vez ou 2 vezes por ano para os Estados Unidos. Mas eu não posso dizer que eu conheço tudo sobre os Estados Unidos. Eu já experimentei os Estados Unidos, já comi no restaurante lá. Eu já passei junto com os meus netos. Mas eu conheço 1/1000, né? Ou muito pouco sobre os Estados Unidos. Embora Pedro tenha seguido a Jesus, tenha servido a Jesus, mas a gente não pode dizer que Pedro conhecia tudo sobre Jesus.
É a mesma coisa entre vocês e eu. Enquanto nós conhecemos a Jesus, nós nos aproximamos de Jesus e nós temos fé sobre Ele. E o quanto de fé nós temos sobre Ele é o quanto Jesus trabalha em nós. Pedro, ele estava pescando no mar da Galileia e se encontrou com Jesus. Ele tentou pescar a noite inteira, mas ele não conseguiu pegar nada. E Jesus entrou no barco de Pedro. E Jesus pediu para Pedro distanciar um pouco o barco da terra. E no barco, Jesus pregou para as pessoas. Porque Jesus usou o barco de Pedro por um tempo. Eu não penso que ele estava pagando por esse preço, né? Mas Jesus falou para Pedro: faça-te ao largo e lançai as vossas redes. Por quê? Eu acho que Jesus estava falando para os peixes. Oh, vocês não podem saber o que eu faço, então vai para o fundo. Eu acho que por isso que Jesus falou. Mas os peixes estavam lá no fundo. Pedro, por mais que ele visse, ele pescava melhor que Jesus. Parecia que Jesus nunca tinha lançado uma rede. E Pedro era um homem um homem que conhecia o mar da Galileia. Ele conhecia muito bem sobre o mar e o peixe. E esse Pedro, ele ia aprender a pescar de Jesus, que nunca pegou numa rede. Esse mundo em que nós vivemos é um mundo formado por Deus. Independente de quem seja, se você conhecer a Deus exatamente, se você descobrir esse amor que Deus tem por você, então o seu coração vai se aproximar muito de Deus. Sabe, as crianças, às vezes crescendo, elas desobedecem, fazem coisas erradas, está correto. E por isso o pai pode brigar com a criança, pode bater na criança. Mas porque o pai ama tanto essa criança, a criança, ela sente o medo pelo seu pai, mas também sente o amor do seu pai e vive com ele. O mundo de Deus é igual. Tem muitas vezes que nós desobedecemos a Deus, frequentemente nós cometemos pecados, e frequentemente ficamos contra Deus, frequentemente mentimos, mas mesmo assim, nós recebemos o amor de Deus. E quanto mais essas coisas são aceitas e estabelecidas no nosso coração, por mais que sejamos fracos e defeituosos, nós podemos receber o amor do Pai e podemos receber a graça do Pai. E podemos ganhar todas essas coisas de Deus. E no relacionamento de um casal também é assim. O marido e a mulher se casam porque se amam. Mas não existe quem brigue mais que a mulher e o marido. E também você ama a sua esposa mais do que qualquer pessoa. Mais do que qualquer outra pessoa, você briga pela pessoa. E você cuida e você promete se amarem para sempre. Mas frequentemente vocês brigam, não é? Porque tem diferença de opinião. Mas quando nós pensamos sobre essa relação um pouco mais,
Embora eu tenha cometido um erro contra o meu marido, eu estava passando a roupa do meu marido e eu queimei a camisa dele. E só por causa disso a gente tem que se divorciar? Ai, querido, desculpa, eu vou comprar uma camisa nova para você. Embora tenhamos defeitos, o casal pode se aproximar mais por causa disso. Hoje eu quero falar para vocês sobre Pedro e Jesus. Pedro amou a Jesus mais do que qualquer um. Mas Pedro não somente fez para Jesus, mas também fez coisas erradas. Pedro negou 3 vezes a Jesus, certo? Mas ele também tinha o coração de dar tudo por Jesus. E ali estava Pedro em pé ali. Mas por causa do fato dele ter negado a Jesus, ele estava caindo cada vez mais. Eu neguei 3 vezes a Jesus. Como eu posso dizer que eu sou discípulo de Jesus? Eu não mereço ser discípulo de Jesus. Esse tipo de condenação veio sobre Pedro. E Pedro pensou, depois que Jesus foi crucificado, depois de 3 dias Jesus ressuscitou. E onde os discípulos estavam reunidos, veio Jesus. E ali, o que Pedro deve ter feito? Jesus, o Senhor ressuscitou. Que bom de ver. Obrigado. Olha, a marca do prego é o Senhor. É isso que ele devia ter feito. Mas Pedro não pôde fazer isso. No coração de Pedro, ele tinha que coração? O dia em que Jesus foi pego, todos os discípulos fugiram. Mas Pedro e João seguiram de longe a Jesus quando foi preso. E quando Pedro foi levado para a casa de Anás, o sacerdote, o João conhecia esse sacerdote muito bem, porque frequentemente visitava a casa dele. E tinha um porteiro e ele deixou eles entrarem sem falar nada. E quando João entrou, esse porteiro viu Pedro que estava ali fora que não podia entrar. E João falou para o porteiro, eu posso entrar com ele? Claro, pode entrar. E Pedro estava entrando. E João falou. E aquele porteiro viu, você não é Pedro? Você é discípulo de Jesus. O que você está falando? Não conheço tal homem. E ele entrou. E ali tinha uma fogueira. E como estava frio, eles colocaram uma fogueira. E nessa fogueira, o rosto de Pedro refletiu. Peraí, você é discípulo de Jesus? Não, eu não conheço. Pedro negou a Jesus 3 vezes. E naquele momento, o galo cantou, cocorococó. E Pedro escutou esse som. Escutando o som do galo cantar, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro se lembrou dessa palavra. E ele saiu e chorou amargamente. Senhor, como eu posso dizer que sou seu discípulo? Eu neguei a Jesus. Ele estava tão triste. E depois Jesus foi crucificado e foi para a sepultura. E depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. E Pedro, quando Jesus ele foi para a sepultura,
E Pedro viu que depois que Jesus ressuscitou, ele não estava mais na tumba. E ele estava junto com os discípulos e Jesus veio procurá-lo. Pedro, mais rápido do que qualquer outro. Ai, Senhor, o Senhor ressuscitou, ressuscitou. Mas ainda no coração de Pedro tinha um peso, porque ele negou a Jesus 3 vezes. Então ele não podia mais ir para Jesus. Então, antes ele iria para Jesus, ai, segurando a mão, ai, doeu, né, Jesus? Mas Pedro não podia falar nada. E Jesus foi embora. Pedro pensou, como eu posso dizer que sou discípulo de Jesus? Não, eu não. Sabe, até agora eu estava exagerando. Como uma pessoa como eu pode dizer que é discípulo de Jesus? Não. Não, eu não sou. Como uma pessoa como eu pode ser discípulo de Jesus? E ele se sentiu tão culpado. E depois os discípulos disseram. Ele falou, olha, eu estou indo pescar. Ele queria voltar para o seu passado. E Pedro estava cheio de preocupação e remorso. E quanto mais ele pensava, ele chegava à conclusão de que ele não podia ser discípulo de Jesus. Sabe, dizem que a lagarta ela tem que se alimentar da folha. E eu sou um pescador, então eu devo viver da pesca. Mas naquela noite ele não pegou nenhum peixe. E de manhã cedo, ele se encontrou com Jesus como a primeira vez. Você conseguiu pegar muitos peixes? Não, nenhum. Lançai as suas redes à sua direita. E ele lançou as suas redes à direita do barco. E ele pegou tantos peixes. E logo Pedro reconheceu que era Jesus. E ele saiu nadando, deixou seu barco para trás e foi ver a Jesus. E ali Jesus estava com uma fogueira e ele tinha alguns pães e estava esperando por Pedro. E eles estavam com fome. E sem dizer nada, ele comeu com Jesus. Depois que ele acabou de comer, Jesus perguntou para Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Será que eu estou amando a Jesus? Será que eu amo a Jesus? Se eu amo a Jesus, por que eu neguei 3 vezes a Ele? E então, por mais que ele pensasse, tinha uma coisa que ele não conseguia apagar do seu coração. Era que Pedro amava a Jesus. Mas Pedro não conseguia falar que ele amava a Jesus. Eu me gabei diante de Jesus falando, eu nunca vou te negar. E eu neguei 3 vezes. E agora Pedro, ele falou para Jesus, Senhor, tu sabes que te amo. Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Foi esse o momento que eles tiveram naquela manhã. E quando a gente pensa sobre isso, no coração de Pedro tinha o coração de amar Jesus. Mas porque ele negou a Jesus, ele sentia culpa. É assim.
Mas Satanás, ele coloca de lado o coração de amar Jesus e fica estabelecendo o coração de que você negou a Jesus. Você não é discípulo de Jesus. Você não é apóstolo. Não, você não é. Você negou ele 3 vezes. Tá, 2 vezes tudo bem, mas 3 vezes? E isso ficou pressionando e oprimindo o coração de Pedro. Por mais que ele pensasse, ele não podia ser capacitado a ser discípulo de Jesus. E ele voltou para Galileia para pescar. E Jesus veio. Satanás falou para Pedro: você negou a Jesus e ainda 3 vezes diante de Jesus. Você não é discípulo, você é pescador. Você vai pescar. Você não é discípulo. É assim que Satanás falou. E o que Jesus falou para Pedro? Tu me amas mais que estes? E Pedro não podia negar no seu coração que ele amava Jesus. E Jesus estava querendo trazer à tona o fato de que ele amava Jesus, mas Satanás, você negou a Jesus. Como você pode dizer que é discípulo? Você não vale. Não, você não é mais do que um pescador. Pessoal, os pastores, vocês são como Pedro? O que vocês acham? É assim? Sim, é assim. Mas não é um problema, sabe por quê? Pedro negou 3 vezes a Jesus. Ele cometeu pecado. Mas esse pecado acabou na cruz. Porque logo então Jesus já foi crucificado e ele logo já foi lavado. Então tudo que Pedro precisava era esse coração. O que vocês acham? Mas Satanás falava para Pedro: você não dá. Depois que eu me tornei pastor, diante de muitas pessoas, eu preguei esse evangelho. No começo eu tinha muito peso por causa do pecado, mas lendo a Bíblia, a promessa da Bíblia, eu li Romanos 3, 23 e 24. E tem uma palavra incrível. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pessoal, em 2020, em 2012, eu fui para o Ghana fazer acampamento. E naquele dia eu tive um momento de me encontrar com o presidente. E o presidente se encontrou comigo. Ele tinha muita dificuldade no coração. E o presidente do Ghana falou para mim: eu sou reconhecido como um dos pastores de maior fé aqui. Mas eu cometi pecado. O médico já está fazendo tratamento em mim por muito tempo. Mas ao invés de melhorar, eu estou cada vez ficando pior. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu pensei, eu não vou conseguir resistir por mais 5 dias. Outras coisas não são problemas. Mas eu também sou um ser humano e eu cometi pecado.
E eu não consegui receber o perdão do pecado. Por isso eu tô com medo, ele falou. O presidente, ele era como uma criança, ingênua e pura. E eu fiquei surpreso pela tamanha humildade e sinceridade que o presidente tinha. Hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja. Mas eles aprendem na igreja que são pecadores. Eu também cresci numa igreja assim. Mas no ano em que eu fiz 19 anos, claro que eu era pecador. Desculpa falar isso, mas eu roubei muito. Porque a Coreia estava em meio à guerra. Muitos homens morreram. E é como se todos os trabalhadores do país tivessem ido embora. E crianças e mulheres é que trabalhavam no campo. Eles estavam trabalhando no campo e não tinha comida o suficiente para alimentar as pessoas. E ficando mais velho, porque eu estava passando muita fome, eu roubava trigo das fazendas. E eu roubava maçã do pomar. Eu fazia esse tipo de roubo. E eu era um grande pecador. Eu era um grande pecador. Mas, lendo a Bíblia, eu li Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Com certeza eu era pecador. No versículo 23, com certeza eu pequei. E eu não consigo alcançar a glória de Deus. Mas quando a gente vê logo o versículo ao lado, o versículo 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Até antes de eu conhecer a Bíblia, eu não cometi 1 ou 2 pecados apenas. Porque muitas vezes roubei, menti, eu não tenho incontavelmente. E eu falei, claro que eu sou pecador. E eu pensava que, é claro que eu sou pecador. Mas na Bíblia, em Romanos 3, 24, não, tá falando que não é que eu não cometi pecado. Sim, você cometeu pecado, mas Jesus Cristo lavou seu pecado. Você é limpo. Você é santo. Você é justo. Todos os seus pecados foram lavados. Eu estava diante de Deus. Oh, Deus, desculpa, eu sou pecador. Não, não, você é justo. Não, eu sou pecador. Não, você é limpo. Em Romanos 3, 23, versículo 24, Deus falou para mim que eu sou justo. Que meu pecado foi lavado limpidamente. Não pelo preço de um trabalho ou como salário. Pela graça. De graça. Eu fui justificado. Pela graça de Deus. E é onde nós temos que ficar. Pessoal, vocês têm que ficar diante disso. Em João capítulo 2, faltou vinho nas bodas de Caná da Galileia. E Jesus falou para encher as talhas de pedra com água.
E os serventes pegaram as talhas de pedra e encheram com água. Agora levai ao mestre-sala. Quando ele falou até agora para encher as talhas de pedra com água, os servos, claro que tinham que encher. E quando Jesus falou para servir ao mestre-sala, e no coração dos servos, não, isso não é vinho, isso é água. Eu tenho que servir vinho. Se eu levar água, eu vou apanhar. Eles tinham um pensamento diferente da palavra de Jesus. Mas o que é importante aqui? Não é isso, não é só o problema de Pedro, não é só o problema dos serventes. É um problema que todos nós que cremos em Jesus temos que passar. Se eu disser de uma forma bem simples, porque eu cometi pecado, é claro que eu sou pecador. Eu pequei, eu menti inúmeras vezes, roubei, cometi muitos pecados. Eu sou um pecador aos olhos de qualquer um. Eu sou um pecador. Tá certo? Mas Deus fala que eu sou justo. Na Bíblia está escrito que meu pecado foi lavado, que eu sou justo. Mas eu estou lutando contra Deus. Você é justo. Não, eu sou pecador. Não, você é justo. Não, você é justo. Não, eu tenho muito pecado. Estava tendo uma luta. Aqui, se Deus ganhar, então nós nos tornamos justos. Se eu ganhar, eu sou pecador. Certo? Com certeza a Bíblia diz. Não simplesmente está falando sem motivo, mas por todos os pecados que cometemos. Porque Jesus remiu todos os nossos pecados, Ele nos salvou de todos os pecados. O certo é que nós somos justos. Deus falou que nós somos justos. O que é importante, então, é se eu vou acreditar no meu pensamento ou na palavra de Deus. No meu pensamento, eu roubei, menti, fiz maldade, eu cometi esse e aquele pecado. Eu sou pecador. Mas Deus diz, não, você é justo. Sem nenhuma obra, você é justo. Até antes de eu conhecer Romanos 3:24, eu cometi pecado, era óbvio que eu era pecador, e eu dizia que era pecador. Mas quando eu li o versículo 24, sendo justificados. Então a palavra de Deus é correta ou meu pensamento é correto? Então por que você diz que é pecador? É a mesma coisa que você foi julgado e o juiz fala, inocente, pá. Mas eu falo, não, eu sou criminoso, eu tenho que ir para a prisão. É a mesma atitude. Se Deus está falando que eu sou justo, Ele não simplesmente está falando que eu sou justo. É porque Jesus já remiu o nosso pecado, Ele foi crucificado, Ele já recebeu todo o castigo pelo pecado. Então o salário do pecado já foi pago. Então você já não tem mais pecado, foi lavado. Uma vez, a delegacia me mandou uma carta. Então que notificação era essa? Eu passei do limite de velocidade e tinha que pagar a multa. E eu me lembro de ter pago a multa. E eu fui lá para a polícia e comecei a brigar. Eu paguei a multa. Se eu for para casa, eu vou conseguir achar o recibo e vai estar aqui o carimbo de vocês.
E aquela pessoa que carimbou o recibo e recebeu dinheiro, roubou meu dinheiro, eu não vou deixá-la quieta. E eu fui para casa e virei a casa do avesso. E eu não achei o recibo, infelizmente. E não tinha jeito. Eu tive que pagar novamente a multa. E depois disso, eu guardei perfeitamente todos os meus recibos. Pessoal, o recibo de que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, aquela marca do prego na mão é um recibo, aquela marca da lança na costela é um recibo, e aquela marca da coroa de espinho na testa também é o recibo. Pessoal, vocês ainda são pecadores? Deus falou que vocês são justos. Mas vocês ainda são pecadores? Mas ainda vocês são pecadores? Então vocês estão dizendo que Jesus morreu em vão? Vocês estão dizendo que Jesus não lavou nossos pecados? Respondam! Ele lavou. Ele lavou. Por muito tempo nós fomos enganados por Satanás. Todos vocês antigamente diziam que eram pecadores, certo? Se nós somos pecadores, quer dizer que a cruz de Jesus foi um fracasso. Satanás nos engana. E ele diz que nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, sendo justificados gratuitamente, de graça. Gratuitamente, por sua graça, somos justificados. O que isso quer dizer? Deus, Oxu Park, você é justo. Você foi lavado. Joseph Park, você também é justo. Você também é limpo. Se Jesus falou isso, tá falado. O que mais precisa? O que mais é necessário? Nada. Não precisa de mais nada. O sangue de Jesus Cristo já basta. Cristo morrendo na cruz perdoou todos os nossos pecados. Em Romanos 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado. E através da sua morte, ele perdoou todo o nosso pecado. E para testemunhar a nossa justificação, ele ressuscitou. Olha aqui a marca do prego na minha mão. Olha aqui a minha costela. Olha aqui a marca da lança na minha costela. Olha aqui o meu pé. Olha aqui a minha cabeça. Olha aqui o chicote nas minhas costas. Toda a punição pelo pecado já acabou. Pessoal, vocês sabem por que eu estou pregando essa palavra? Eu pensei, eu acho que Jesus ia ficar tão chateado. Ele derramou o seu sangue, foi crucificado para perdoar nosso pecado. Senhor, eu sou pecador, por favor, perdoe meus pecados. Sempre que as pessoas vão para a igreja, elas falam isso. Isso faz com que o coração de Jesus fique muito triste.
Isso deve doer o coração de Jesus. Por isso, nós cometemos pecados e temos peso na consciência. Mas a Bíblia diz que nós fomos justificados, que nós fomos lavados, que nós somos justificados. E nós temos que crer nessa palavra. O Pedro, por causa do pecado de ter negado Jesus a 3 vezes, ele sentia peso na consciência e não tinha nada que ele pudesse fazer. E ele foi para o mar da Galileia pescar. Jesus foi fazer uma visita a Pedro no mar. E Jesus indo para ele e falou: olha, seu pecado já foi perdoado. Mas Jesus não falou sobre Pedro ter negado 3 vezes a Jesus. Pedro, tu me amas? Você me ama mais do que todos estes? Sim, apacenta os meus cordeiros. Pedro, porque negou a Jesus, ele pensava que não tinha mais condição de ser discípulo de Jesus, por isso ele voltou para o mar para pescar. E Jesus está falando: não, você é meu trabalhador, você é o pastor, você tem que apacentar a minha ovelha. E Pedro pensou: será que eu não estou escutando errado? Por isso Jesus ainda falou 3 vezes. Ele repetiu 3 vezes: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Tu me amas mais do que todos estes? E pelo sangue da cruz, Jesus lavou todos os pecados de Pedro e todos foram perdoados. Nesse momento, Pedro percebeu: é verdade. Meus pecados foram lavados. Eu fui enganado por Satanás. E depois ele corajosamente pregou o evangelho. E no dia da Pentecostes veio o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio sobre Pedro também. Se Pedro tivesse pecado, o Espírito Santo não poderia entrar no Pedro. Mas na cruz, o pecado de ter negado a Jesus também foram lavados. Amém? Por isso que ele é justo. Eu creio nesse Jesus. E agora no coração de Pedro entrou a palavra de Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Por isso, no dia da Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre eles e 3.000 pessoas receberam a salvação. Agora o coração de Pedro se tornou um com o de Jesus. Até pouco tempo atrás, eu sou pecador, neguei a Jesus, eu não tenho condição para ser discípulo de Jesus. Pedro é pecador? Não. Porque a cruz já pagou por todo o preço do seu pecado. E é Deus, tem dentro dele. Nós não temos que nos preocupar por causa do pecado. Nós temos que agradecer e ficar alegres por causa que Jesus lavou nosso pecado. Amém? Nós temos que ter intrepidez. Nós temos que clamar que o sangue de Jesus perdoou meu pecado. Você cometeu erro, mas seus pecados foram perdoados. E foi assim. Mas o surpreendente é que Deus começou a trabalhar dentro de nós. Antigamente, teve uma época que eu vivi uma vida muito difícil. Não tinha comida, não tinha
lenha, não tinha dinheiro. E quando eu ia me casar, eu fui me encontrar com a minha sogra. Mas naquele tempo, o que aconteceu? E eu fui convidado para pregar naquela noite, e aí eu jantei naquela casa. E eu fui tomar banho para lavar o meu pé. E o meu pé, eu lavei de manhã, mas à noite estava tão sujo. Nossa, por que meu pé tá tão sujo? E na hora eu lavei rapidamente. E quando eu vi o meu sapato, embaixo tinha um buraco. Desculpa falar, mas naquele tempo eu andava andava mais a pé do que de carro. E assim, o meu sapato estava com furo. E meu sapato estava todo furado. E eu orei diante de Deus. Deus, me dá um par de sapatos. Quando eu estava em Kochang, tinha um estudante que estava no ensino médio. Ele recebeu o perdão do pecado e ele me seguia muito. E foi antes de eu me casar. Naquele tempo, aquele estudante escreveu uma carta para mim e mandou um pacote. E naquele tempo, esse estudante, ele estava servindo o exército. E ele falou que recentemente ele tinha ganho um novo sapato militar dentro do exército. E como ele já tinha um par de sapato, ele lembrou de mim. E ele mandou esse par de sapato para mim. Mas ele falou que não sabia o tamanho do meu pé. E ele falou que esperava que aquele sapato coubesse em mim. E com essa carta ele mandou o pacote. Depois que eu li a carta, eu abri a caixa de sapato e quando eu abri eu pensei, esse sapato vai caber exatamente em mim. Porque aquele irmão não sabe o tamanho do meu pé, mas Deus sabe muito bem. Vai caber exatamente. E realmente coube exatamente. Embora aquele irmão tivesse me dado, eu acreditava que Deus havia me enviado aquele sapato. Todas as coisas eu vivi dependendo de Deus. E antes de eu me casar, eu fui me encontrar com a minha futura sogra. Naquele tempo eu vivia uma vida muito difícil. E a minha sogra sabia disso. E ela perguntou, como você vai viver daqui para frente? Até agora eu vivi dependendo de Deus pela fé. E a minha sogra falou o quê? Agora você está sozinho. Mas se você se casar, você vai ter esposa e vai ter filhos. Naquele momento, como é que você vai querer viver? Nossa, aquela prova para casar estava bem difícil. E eu falei, tudo que eu precisava, eu orei e Deus permitiu para mim. Camisa, calça, todas essas coisas eu não tinha, eu orei, Deus me deu. Luva, meia, sapato. Quando eu orava, Deus nunca me deu só um lado. Ele sempre me deu dos dois lados. Tanto a luva quanto a meia. Por quê? Porque Deus, Ele sabe quantas mãos eu tenho, quantos pés eu tenho. Agora, eu sou sozinho, mas se eu me casar e nos tornarmos dois,
Deus vai saber. E se eu nascer filhos, nós vamos nos tornar 3, 4. Deus sabe. E depois que eu fiz a prova do casamento, eu passei. E a gente se casou. A gente nasceu a filha mais linda do mundo, a Unsuk. E depois que nós nascemos a Unsuk, no primeiro aniversário dela, no dia seguinte nós nos mudamos para Daegu. Naquele tempo a gente era muito pobre. E no dia seguinte seria o novo ano na Coreia e a minha sogra veio nos visitar, um mês antes. Quando a minha sogra vinha, ela trazia tudo que ela tinha. Ela trazia todo o dinheiro que ela tinha. E como a gente era tão pobre, ela gastou até o dinheiro do trem para ela voltar para casa. Então tinha acabado todo o dinheiro. E a gente estava com grande dificuldade. E naquela noite eu não dormi, eu orei diante de Deus. Deus, depois de amanhã vai ser o ano novo. Por favor, Deus, dê-nos alimento, dê-nos dinheiro, dê-nos comida. E eu fui pregar. O dia inteiro eu preguei. Mas Deus não me deu nem 10 centavos. E chegou a noite, eu fui para casa, depois, dando uma longa distância. Primeira coisa que eu fiz foi olhar para minha esposa. Tem alguns bons aspectos na minha esposa. Ela tem uma boa expressão. Quando a minha esposa está feliz, ela não consegue esconder isso. Ela sempre expressa muito bem. Mas naquele dia eu vi o rosto da minha esposa. Ela estava muito quieta. Se ela tivesse comido, ela estaria falando toda feliz, Deus nos deu comida. Mas eu pensei, sim, ela passou fome. Agora não tem lenha. E pensamos, vamos dormir agora. E a gente colocou cobertor. E a gente deitou. E queria dormir. E de repente lá fora alguém tocou a campainha. Quando eu vi, era uma mulher. A minha esposa saiu. E era tarde da noite, mas eu não sei que tanto elas falavam. E aí eu esperei. E depois de um tempo, quando ela foi embora, na mão da minha esposa tinha um envelope. Naquele tempo foi a primeira vez que tinha nota de 10 dólares no nosso país. Naquele tempo era uma grande quantia de dinheiro. A minha esposa trouxe aquele envelope e falou. Ela falou que era uma senhora que era professora de uma faculdade e que amanhã seria o ano novo. Então, aquela noite, naquele dia, à tarde, o marido e as filhas delas foram para a sua família, mas ela tinha que fazer uns trabalhos. Então, ela ficou em casa, limpou, arrumou toda a casa e depois do jantar, como aquele seria o último dia do ano, ela queria orar para organizar um ano dela. E enquanto ela orava, no coração dela, esse dinheiro leva para o Oksu Park. E continuamente ela ficou escutando essa voz. Deus, eu não sei onde é a casa do pastor Oksu Park. E é noite. Amanhã de manhã eu levo.
Ela orou, mas ela não conseguia orar. Ela tentou por algumas vezes orar, mas ela colocou dinheiro no envelope, colocou na bolsa e saiu para a rua. E quando ela passou por uma rua, ela chegou na avenida. E um irmão da nossa igreja estava passando. Ô, irmão Li, vem aqui, tudo bem? Você sabe onde fica a casa do pastor? Sei. E assim, ela veio trazer o dinheiro para mim, na minha casa. E quando a gente recebeu aquele envelope, a minha sogra chorou, porque ela ficou emocionada. Ela viu como Deus nos ajuda. E eu e a minha esposa ficamos tão felizes. A gente foi na loja, compramos algumas coisas, e a minha esposa, quando tá com fome, vai catando tudo e vai colocando na boca. Eu não consigo me esquecer aquele dia. A gente teve momentos difíceis, mas ele nos ajudou exatamente em cada dificuldade que a gente teve. Quando minha esposa nasceu meu filho, a gente não tinha nenhum centavo. Se eu ligasse para a igreja, então eles poderiam nos ajudar. Mas eu queria depender de Deus. Eu não queria depender do homem, eu queria esperar em Deus. E era mais ou menos 11 da noite. A contração da minha esposa começou. A gente não tinha dinheiro para ir para o hospital, a gente não tinha um centavo. E eu orei diante de Deus. Deus, o que eu faço nesse momento? E chegou a tarde da noite. E como a gente soube, eu soube pela primeira vez que a contração vai diminuindo o tempo quando vai aproximando o nascimento da criança. E de manhã cedo, se o neném nascer, eu queria ligar para o diácono, alguém da igreja, porque assim eles poderiam me ajudar. Mas eu queria esperar em Deus. E aí amanheceu, mas de manhã cedo uma senhora veio para minha casa. Ela não sabia onde eu vivia, mas ela descobriu perguntando. Ela não fazia nenhuma semana que tinha recebido a remissão dos pecados. De manhã cedo ela veio para a igreja para falar com a minha esposa. Mas quando ela entrou no nosso quarto, ela viu a minha esposa tendo contrações. A primeira coisa que ela falou: missionária, eu trabalhei como ajudante de ginecologista lá no hospital Ilchin, lá em Busan. E esse hospital Ilchin, ele é muito famoso pela ginecologia. E eu tenho licença para ajudar a dar à luz. E ela parecia uma corredora de 100 metros de distância. Ela foi para casa dela e trouxe uma bolsa. E ela voltou e disse: assim que eu cheguei, o meu filho nasceu. Eu fiquei tão grato. E a gente não tinha nada na cozinha. E essa irmã foi, comprou arroz. Ela comprou alga para fazer sopa de alga, porque os coreanos, quando nascem crianças, bebê, eles fazem essa sopa. E 10 horas da manhã, naquela manhã, nós tomamos o café da manhã. Eu fiquei tão grato. É assim que Deus está vivo e trabalhando. E eu disse para o meu marido, para o meu filho: você, assim que nasceu, já preparou a mesa para o pai. Porque se você não tivesse nascido, a gente ia ter passado fome aquela manhã. Me dói o coração, porque a minha esposa, um dia antes de nascer o filho, ela passou fome. Mas Deus exatamente está conduzindo a minha vida. Nenhuma vez eu disse para alguém: eu tenho dinheiro, me empresta dinheiro. Eu nunca fiz isso.
Mas foi surpreendente a forma como Deus me conduziu exatamente. Criando meu filho, criando a minha filha. E eu agradeci muito diante de Deus. Porque esse é um trabalho de Deus. Não sou eu que faço. Eu posso ver Deus fazendo esse trabalho. No ano de 2020, este ano, por causa do corona, o mundo está muito difícil. Mas eu li a Bíblia. Teve um momento que o povo de Israel teve dificuldade. E Deus abaixou o nosso coração. E Deus sempre trocou essa dificuldade em bênção. José foi para o Egito e trabalhou como escravo na casa de Potifar. E não o suficiente, ele foi injustiçado falando que a esposa de Potifar falou que ele queria abusar dela. E ele se tornou governador. É bom que ele se tornou governador, mas através dele ele pôde salvar todo o povo da fome. E ele pôde salvar toda a sua família, fazer essa grande obra. E quando Davi foi para Ziclag, estava tudo pegando fogo, e sua esposa e seus filhos foram todos levados cativos. Mas rapidamente depois disso, o importante é que o rei Davi se tornou rei. Nós temos dificuldades, problemas, mas Deus transforma isso em bênção. E o mundo inteiro, por causa do perdão do pecado, realmente o sangue de Jesus perdoou todos os nossos pecados. E ele disse que não se lembra mais dos nossos pecados. E também os louvores, ele diz: dia feliz o dia em que Jesus lavou meus pecados. Mesmo cantando o cântico, eles dizem que são pecadores. Não é! Quando a gente lê a Bíblia, o certo é que nós somos justos. Nossos pecados foram lavados, nós nos tornamos justos. Ele falou que não se lembra mais dos nossos pecados e iniquidades para sempre. Eu continuamente falei sobre isso por muitos anos. Mas o ano de 2020 foi surpreendente. No mês de abril, na Páscoa, por causa do corona, nós tivemos o culto online. Em 6 idiomas nós transmitimos em russo, coreano, chinês, francês, espanhol, inglês. E a cada sessão, 2 milhões de pessoas assistiram. Eu não conseguia acreditar. Foi Deus quem fez. No mês de maio, todos os anos a gente faz a grande conferência. E, novamente, não conseguimos fazer. Então, fizemos online. Nós temos missionários trabalhando em mais de 100 lugares no mundo inteiro. E eles foram para as emissoras fazer um pedido. Você poderia transmitir a pregação na televisão? E naquele tempo, 276 canais de televisão transmitiram a nossa pregação. Então, 1 bilhão de pessoas pôde assistir. No mês de outubro, ainda nós fizemos novamente, por causa da quarentena, nós fizemos a transmissão em 655 emissoras por todo o mundo. E 2 bilhões de pessoas assistiram. Escutaram sobre que o sangue de Jesus Cristo perdoou nosso pecado. É o que nós fazemos. E muitas pessoas escutando essa palavra ficaram maravilhadas, ficaram emocionadas.
nós podemos sentir fortemente que é Deus quem está fazendo. Quando eu acordo, vem um monte de mensagens sobre as pessoas que receberam o perdão do pecado. Pessoal, vocês acham que só Pedro errou? Vocês acham que só Pedro negou 3 vezes a Jesus? Então, eu também tenho muitos erros e defeitos diante de Deus. Mas Deus falou que não se lembra mais nossos pecados e iniquidades para sempre. Ele fala que nós somos justos. Porque Deus é um juiz justo. Se ele fala que nós somos justos, então nós somos justos. Nós não somos mais pecadores. Nós somos justos. Eu prego esse evangelho. Eu acho que Deus quer nos abençoar grandemente por causa desse evangelho. Muitas pessoas desconfiam de mim, me perseguem, mas quando elas vêm cuidadosamente, é verdade, isso está certo, é o que está escrito na Bíblia. E é incrível como Deus nos abençoa. Pedro não está mais preso ao seu pecado. Antes ele estava preso ao seu pecado, ele não podia testemunhar, ele foi pescar. Mas quando ele se encontrou com Jesus, eu fui lavado. Apacenta as minhas ovelhas. Desde então, Pedro começou a trabalhar. E assim como Jesus falou para Pedro, Jesus também fala para o pastor Oxo Park. E hoje Jesus fala para vocês: você é justo, você é santo, seu pecado foi lavado, você é justo, você não é mais pecador, eu estou contigo. Pedro já não estava mais preso em ter negado a Jesus. Pelo poder de Jesus, ele recebeu o poder. Sim, Senhor, o Senhor está correto. Eu sou justo, eu sou justo, eu sou santo, eu pequei, mas foi lavado tão branco quanto a neve. E eu creio nisso. E o Senhor está trabalhando comigo. E ele levantou o coxo lá na frente do templo Formosa. Aquele homem estava esmolando. E Pedro falou para ele: olhe para a gente. Ele não nos dá 1 centavo, ele não me dá 1 centavo. Por que está mandando eu olhar para ele? Pedro falou: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que estava dentro de Pedro, Pedro também o aceitou pela fé. E porque esse Espírito de Jesus estava dentro de Pedro, assim como se Jesus estivesse trabalhando, Pedro pôde levantar aquele coxo. Eu também, porque somos como esse Jesus, como Pedro. Muitas pessoas são curadas da doença. Eu experimentei várias vezes isso. Dentro de todos vocês também. Você é o pequeno Jesus, porque o Espírito de Jesus está dentro de vocês. Se você recebeu o perdão do pecado, você vai receber isso. Então, receba que você é justo. Você não começou, não tinha isso desde o começo, mas é pela palavra de Jesus. Quando a gente aceita isso, Jesus aos nossos olhos, mesmo quando a gente se vê, quando os olhos de Jesus nos veem, nós somos justos. Através de Jesus.
Por isso nós nos tornamos um. O trabalho que Jesus Cristo fez também aparece dentro de nós. Aleluia! Pedro falou: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Amém. Vocês também são Pedro. Vocês têm defeitos, vocês têm erros, mas se vocês olharem para isso, eu não tenho coragem para trabalhar, eu tenho vergonha, eu não quero fazer nada. Não! Jesus já lavou tudo. Jesus, você é santo, você é justo. A Bíblia diz isso. Se a Bíblia diz que a gente é justo, se o Senhor diz que a gente é justo, então nós somos justos. Tem uma diferença entre nós e Jesus. Jesus não pecou e ele é justo. Nós pecamos e somos justos. Amém? A justiça é a mesma. Se Jesus estiver em vocês, a partir de agora, vocês também creiam que Jesus está contigo. Então, Jesus lavou meu pecado e eu creio nisso, eu aceito isso, ele está em mim. Então, a partir de agora, se você tiver essa fé, Jesus vai trabalhar em vocês. Dentro do seu ministério, dentro do seu pastoreio, dentro da sua evangelização, dentro da sua pregação. Jesus vividamente vai trabalhar. Amém. Amém. Agora não olhem mais para si mesmos. Não olhem mais para sua pessoa suja. Se por acaso vocês, mesmo que sejam bonitos, não vejam isso. Olhem para Jesus. Amém? Não olhem para sua pessoa. Mesmo que o pastor Joseph Park seja bonito, não olhe para você mesmo. Eu somente sou um com Jesus. Dentro de mim, dentro do meu coração, eu aceitei a Jesus Cristo. Eu sou um com Jesus. Jesus está em mim. Então, embora eu não consiga, eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Dentro de mim tem Jesus. Esse Jesus te cura. Satanás trabalha, mas mesmo assim ele vai te dar paz. No momento que eu aceitei esse Jesus no meu coração, pessoal, vocês acreditam? Vamos dizer amém uma vez. Amém. Aleluia. Eu glorifico ao Senhor. Aleluia. Desde então, eu tenho falhas, tenho erros e mesmo fraquezas. Mas eu já não sou eu. Jesus vivo dentro de mim, ele me conduz. E eu também me torno um pequeno Jesus. E Jesus aparece através de mim e mostra a glória de Deus. Agora, nossos pastores, não digam mais que são pecadores. Isso é pisotear a cruz de Jesus. Digam assim: eu era pecador, mas agora eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Agora eu sou santo através de Jesus. Jesus está em mim. Eu aceitei a palavra de Jesus pela fé e essa palavra está em mim. E Deus irá trabalhar. Creiam nisso. Então,
Jesus vai trabalhar fortemente em vocês. Por muitos anos, eu era uma pessoa miserável. Mas eu olhei, eu vi como Jesus trabalhou fortemente através de mim. Eu espero que seja o mesmo com vocês. Vocês curando doentes e muitas pessoas ao seu redor. E pregue essa verdade. Que o sangue de Jesus já lavou seus pecados. Vocês já não são mais pecadores, vocês são santos. Vamos pregar esse evangelho por todo mundo. Jesus fala, agora sim você está fazendo um bom trabalho, sim, você está fazendo bem. Olha, escreve, vai, anjos, escreva o nome dele no livro da vida. Aleluia! Eu glorifico ao Senhor. Uma pessoa suja e imunda como eu. Uma pessoa má, Ele lavou. Eu agradeço ao Deus que está me utilizando pelo Evangelho. Vamos orar? Santo Deus Pai, nós agradecemos diante de Ti. Nós éramos sujos pecadores, mas o Senhor veio e lá na cruz, o Senhor lavou nosso pecado limpidamente para sempre. Aleluia, nós te glorificamos. O que deixa Deus chateado é que nós somos enganados por Satanás. E mesmo que a cruz tenha lavado o nosso pecado, muitos dizem que são pecadores, mas que o Senhor dê sabedoria para perceberem isso e que eles creiam que o sangue da cruz lavou seus pecados e se libertem do pecado e se tornem um com Jesus. E que eles possam viver se encontrando com Jesus. Que o Senhor possa fazer isso em suas vidas. E no ministério dos pastores, Deus possa aparecer. E que o trabalho do Espírito Santo também apareça. E também o perdão do pecado. Senhor, muito obrigado por essa conferência. Nós somos pessoas tão más e precisamos da graça de Deus. Nós agradecemos por poder falar sobre o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal. Ишь,